queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre orações subordinadas adjetivas. Nós já sabemos que as orações subordinadas são aquelas que exercem um papel sintático para a oração principal. E essas orações podem assumir 3 valores distintos. Elas podem exercer o papel sintático de um termo de valor substantivo, adjetivo ou adverbial. Nós já falamos sobre as orações subordinadas substantivas e se você não assistiu a esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui o link na descrição. Bom, as orações subordinadas adjetivas vão apresentar o papel sintático de um adjunto adnominal. Para quem não lembra, adjunto adnominal é um termo que sempre se associa a um substantivo, seja ele concreto ou abstrato, para caracterizar, definir, restringir, especificar, qualificar esse substantivo. O adjunto adnominal, eu adoro falar da etimologia da palavra. Ele tem ad junto, ad nominal. Olha só, ad é um prefixo que se refere a junto, ao lado, próximo. Junto é algo que está junto. Ad, junto. Nominal é nome. Ou seja, adjunto adnominal, ele não está simplesmente junto do nome, ele está junto do nome. O adjunto adnominal está sempre associado a um substantivo. E no caso, a oração que exerce o papel sintático de adjunto adnominal, a oração adjetiva, vai estar se referindo a um substantivo que está presente na oração principal. O conectivo próprio das orações adjetivas vai ser o pronome relativo. Para você saber se aquele termo é de fato um pronome relativo, se aquele que vai ser um pronome relativo e não uma conjunção subordinativa integrante lá das substantivos, a gente tem uma grande dica. O pronome relativo que consegue ser substituído por o qual ou a qual. Aliás, não apenas o que. A maioria dos pronomes relativos, se você tiver alguma dúvida se aquele termo está realmente exercendo papel de pronome relativo, tenta substituir por o qual ou a qual. E toda vez que você tiver um pronome relativo, ele vai estar introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, lá nas substantivas eu tinha dado uma dica para vocês. Eu falei para vocês que para você ter certeza de que a oração subordinada tem um valor substantivo, bastava você tentar substituir a oração subordinada inteira pelo pronome isso. Agora, a dica é a seguinte: para você saber se a oração subordinada tem um valor adjetivo, você vai ver se essa oração desenvolvida está sendo introduzida por um pronome relativo. Ou seja, você vai tentar substituir o que, e agora é só o que, por o qual ou a qual. Se você consegue fazer essa substituição, você sabe que sim, esse que é um pronome relativo, então sim, essa oração é uma oração adjetiva. Fácil assim. Gente, mais fácil ainda é a classificação da oração subordinada adjetiva, porque ela só vai ter 2 classificações. A gente vai ter a oração subordinada adjetiva restritiva e a oração subordinada adjetiva explicativa. E para saber a diferença das duas, é muito tranquilo. As explicativas são demarcadas por pontuação, por vírgulas, na maioria das vezes. E a restritiva são, olha só, restritiva, a gente restringe, a gente retira a pontuação. Elas não vão ter a pontuação, elas não vão ser demarcadas por vírgula. Essa é a regra básica. Uma coisa interessante de você observar nas orações adjetivas é que elas não vão seguir a mesma estrutura necessariamente das orações subordinadas substantivas que a gente viu até então. Nas orações subordinadas que a gente tinha trabalhado, a gente tinha primeiro a oração principal e depois uma oração subordinada. Agora, é muito comum que a oração adjetiva apareça no meio da oração principal, como se ela estivesse interrompendo a oração pela metade. Então, eu posso ter as 2 formas. Pegue a seguinte oração: a quarentena é a medida preventiva que foi sugerida para a sociedade. Quero analisar a estrutura. Qual é a mesma primeira coisa que a gente faz? Pega o passo a passo que eu passei para vocês no último vídeo. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai analisar uma oração? Acha o verbo. Então, quais são os verbos aí? É e foi sugerida. Nós temos 2 verbos, um verbo e uma locução verbal. Se temos 2 verbos, nós temos 2 orações. Lembra, a quantidade de verbos numa estrutura corresponde à quantidade de orações nessa estrutura. Depois que eu acho os verbos, eu vou atrás do conectivo. Qual é o conectivo? Que. Depois que eu acho o conectivo, eu separo as orações.
A primeira oração vai ser: a quarentena é a medida preventiva. E a segunda oração, que foi sugerida para a sociedade. Agora eu vou saber qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. A quarentena é a medida preventiva, é a oração principal, e a outra oração vai ser subordinada. E eu tenho certeza de que ela é a subordinada porque é ela que está sendo introduzida pelo conectivo. Vocês estão se lembrando dessa dica? Bom, então agora eu vou ver se a oração subordinada tem um valor substantivo. E a dica era você tentar substituir a oração subordinada inteira por um pronome. A quarentena é a medida preventiva isso? A quarentena é a medida preventiva isso? Dá certo? Você consegue fazer essa substituição? Não, né? Então você já sabe, não é substantiva. Agora, então, você vai ver se ela tem valor adjetivo. E aí, eu vou ver então se esse que pode ser substituído por o qual ou a qual. Se você consegue substituir o que por o qual ou a qual, você sabe que esse que é um pronome relativo. Logo, a oração vai ser adjetiva. A quarentena é a medida preventiva a qual foi sugerida para a sociedade? Sim. Então, se você consegue substituir, pronto, você já sabe, é adjetiva. Agora a gente vai ver. Essa oração subordinada está sendo marcada por pontuação? A quarentena é a medida preventiva, vírgula ou sem vírgula? Se não tiver vírgula, a gente vai ter uma oração restritiva. Se tiver vírgula, vai ser uma oração explicativa. No nosso próximo vídeo, em que eu vou falar ainda sobre as orações subordinadas adjetivas, eu vou explicar direitinho para vocês qual a diferença semântica entre a restritiva e a explicativa. Quando que você vai escolher na sua redação quando usar a restritiva e a explicativa? Tem diferença? Sim. Tem problema usar uma em detrimento da outra? Às vezes sim. Então vamos ter que ficar atentos em relação a isso. Beleza, então aí se você tiver vírgula vai ser explicativa, se não tiver vírgula vai ser restritiva, é fácil assim. Agora eu quero mostrar para vocês uma segunda estrutura. E se a minha oração fosse: a quarentena, que é uma medida preventiva, foi sugerida para a população? A quarentena, que é uma medida preventiva, foi sugerida para a população. Quero analisar essa estrutura, qual é a primeira coisa que eu faço? Acho os verbos. Quais são os verbos? É e foi sugerida. Então, se temos dois verbos, temos duas orações. Agora eu acho conectivo. Cadê o conectivo? Que. A quarentena, que. Então, a partir do que eu começo a minha oração subordinada. Então, vamos lá. Tô separando as orações. E aí, a princípio, antes do que era a oração principal e depois do que a oração subordinada, pronto, acabou, né? Mas cuidado. A gente só pode ter um verbo por oração, certo? Um verbo ou locução verbal por oração. Mas olha o que está acontecendo aí. Se eu for falar que tudo que tiver antes do que a oração principal e tudo que tiver depois a oração subordinada, tem alguma coisa que não vai encaixar aí, certo? A quarentena, se eu analiso apenas a quarentena, isso daí é uma oração? Não, porque para ter oração eu preciso de verbo e não tem verbo em a quarentena. Mas a partir do que eu já começo a minha oração subordinada. Então a oração subordinada vai ser que é uma medida preventiva. Agora, eu posso colocar o foi sugerida lá na oração subordinada? Não, porque eu não posso ter mais de um verbo em uma única oração. Então, olha o que está acontecendo. Eu vou ter a oração subordinada entrando e interrompendo a oração principal. Dessa forma, a minha oração principal vai ser: a quarentena foi sugerida para a população. E a minha oração subordinada vai ser que é uma medida preventiva. Entenderam? Então, essa é a segunda estrutura da oração adjetiva. Ela aparece interrompendo a oração principal. O resto continua da mesma forma. Eu já sei que não é por conta da estrutura, mas só para garantir. A quarentena isso foi sugerida para a população? Não, né? A quarentena a qual é uma medida preventiva foi sugerida para a população. Então, aí eu tenho certeza de que essa oração tem um valor adjetivo porque ela é introduzida pelo pronome relativo. Tudo bem? Queridos, então, esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira parte. Nesse vídeo nós aprendemos como identificar uma oração adjetiva, qual é o nome do conectivo da oração adjetiva, qual é a estrutura ou quais são as estruturas da oração adjetiva e quais são as classificações da oração adjetiva. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre as relações semânticas das orações adjetivas. Eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos. Até um próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.